Olá a todos, nós somos o grupo 2. Iremos falar sobre o tema análise de propriedades dos líquidos em alimentos, que é um tema assim, muito importante, né, hoje em dia na indústria de alimentos, né, porque né, através da parte de química, né, de ciências, foram assim, desenvolvidos vários tipos de líquidos que podem estar agregando nos alimentos, né? Também foram desenvolvidos vários tipos de alimentos líquidos também. Falando um pouco sobre a introdução, né, podemos não somente citar, mas afirmar, né, que como todos os materiais, os alimentos são formados por diferentes compostos químicos, né, desde físico quanto a líquido, né, assim, é uma grande opção, né, uma grande variedade e que os fabricantes, né, eles têm aderido bastante à questão de introduzir, né, a parte líquida nos seus alimentos, né? E que os alimentos líquidos, né, hoje em dia, como refrigerante, cerveja, sucos, né, vários outros tipos de alimentos, né, eles têm ganhado uma grande importância, né, no mercado, né, como crescimento de renda e também podemos citar também como fonte também de formas assim de consumo nutritivas e de fácil digestão. Então, quais as propriedades analisadas do líquido? A gente pode falar que são vários tipos de propriedade, né? Porque cada tipo de alimento ele pede um tipo de líquido diferente, né? Ou seja, então vai ser vários tipos de propriedades diferentes. Só que na indústria a gente pode citar as três, né? Os três tipos de propriedades assim que são as principais, né? No caso. A gente pode começar citando, né, uma delas como a refratometria, né, que é mais ou menos ali questão de determinação de umidade em alimentos, né, que ela é considerada assim, ela é um tipo de processo analítico bem simples, mas assim, que tem uma grande importância na indústria, né, porque né, a gente pode estar medindo também índice de refração, né, de solução de açúcares, né, várias coisas também. E ao longo a gente vai iremos citar também, né, a viscosidade, né, que ele está diretamente associado com a textura, né, porque assim, que para a indústria alimentícia, né, quando se fala em viscosidade, você está falando, tipo assim, das características físicas do produto, né, que é uma coisa assim muito importante, né, e que o seu comportamento reológico, né, dos líquidos, assim, que vai formar esse produto, né, ele é muito importante também para estar seguindo um padrão de qualidade dos produtos. A gente vai falar também sobre a tensão superficial, né, que é usada, assim, bastante também. A gente pode falar um pouco sobre questão de moléculas também, né, do líquido, né, interface, líquido-ar. A gente vai estar falando bastante sobre isso também. Falando um pouco sobre refratometria, a gente pode falar que ela é usada assim, né, como determinação de umidade, né, para estar sabendo ali a umidade dos alimentos, do produto, e a gente pode estar fazendo também, né, a determinação também do índice de refração da solução de açúcar, né, no caso dos sólidos solúveis, né, e esse tipo de método ele é bastante utilizado na indústria, né, como controle de qualidade de xaropes, geleias, sucos e polpas de frutas, dentre outros, né. E essa medição a gente faz através do equipamento chamado refratômetro. E como podemos ver, né, nesse processo aí está sendo feita a determinação da concentração de açúcares presente no suco concentrado de néctar, né. Tá sendo usado esse aparelho, né, chamado de refratômetro, né? E nisso podemos ver também na outra imagem também, né, os outros tipos também de aparelho, tanto digital quanto analógicos. Então, falando um pouco sobre a viscosidade, a gente pode falar que a viscosidade ela está associada à textura, né? A gente pode falar que de acordo com a viscosidade do líquido,
a gente vai poder determinar um pouco sobre a textura do produto, né? Porque cada líquido ele tem um tipo de viscosidade, ou seja, a sua composição ela pode ser tanto quantitativa quanto qualitativa, né? E nisso a gente pode seguir também a lei de viscosidade de Newton. Falando um pouco da parte prática, né, podemos citar o viscosímetro por capilar, né, como um dos equipamentos que são utilizados, né, hoje em dia, né, em laboratórios, para estar fazendo esse tipo de medida, né. E assim, ele é um tipo de instrumento usado para medir a viscosidade ou espessura de qualquer líquido, né. Ou seja, ele serve para medir o tempo que o líquido leva para estar chegando, né, até o tubo de um pequeno diâmetro, que se chama tubo capilar. Viscosidade na indústria. A gente pode falar que a viscosidade na indústria, citando o exemplo do mel, né? É que, é que a viscosidade de um mel depende grandemente do seu conteúdo de água, está assim ligado à sua densidade relativa. Quanto menos água, mais alta a densidade ou viscosidade. Ou seja, a viscosidade do mel ela está diretamente ligada ao que a gente citou anteriormente também em umidade. A gente pode falar que a umidade do mel ela é bem baixa por conta da sua baixa concentração de água, né? Ou seja, a sua densidade e sua viscosidade ela é alta. Mas só que tem vários tipos de mels, como méis de meloponídeos, né? Que ele meio que se caracteriza pela sua fluidez, né? Devido ao seu alto teor de água. Ou seja, nem todo mel vai ter uma densidade ou viscosidade alta, entende? Depende bastante da sua umidade, ou seja, diretamente da sua concentração de água presente. Falando um pouco sobre tensão superficial, né, podemos falar que ela é uma propriedade física, característica da interface, né, do líquido sólido e do líquido líquido. Né? Ela pode ser definida como um trabalho feito por uma unidade diária na geração de uma superfície, no líquido em condições isotérmicas. Ou seja, a tensão superficial, a gente pode falar que é uma interface, né, do sistema com a vizinhança, né, do líquido com sólido ou do líquido com líquido, né? E assim, ela é bastante utilizada também na indústria de alimentos. Falando um pouco sobre a questão da tensão superficial, né, dando continuidade, a gente pode falar que ela se manifesta de forma importante para a indústria de alimentos, né? Principalmente sobre os efeitos das emoções, né? É que quanto maior a tensão superficial dos líquidos, né, misturados, menor será a superfície de contato, né? Ou seja, quanto maior a superfície dos líquidos, né, menos misturas, né, de produtos a gente vai ter. E, e podem existir também as seguintes tipos de força, né, que é dipolo induzido, dipolo-dipolo e ligação de hidrogênio. A dipolo induzido, a gente pode falar que é um tipo de força, né, de ligação fraca. Dipolo-dipolo, a gente pode falar que é um tipo de força média, né, que é um tipo de ligação média. Agora, a ligação de hidrogênio, a gente pode falar que é uma força muito alta, né? Ou seja, é uma ligação muito forte. Na indústria, a gente pode falar que a tensão superficial ela pode meio que determinar o teor alcoólico, né? Por exemplo, nas cachaçarias, né? Indústrias de suco, né? Vinícolas, né? A gente pode falar que é um fator assim, muito importante e a sua medida ela é feita através do tensiômetro, né? Que é um aparelho assim, muito fácil também de se manusear.